queridas. Shalom, graça e paz, amém? Como a Leia falou, né, a gente já ensaiou esse momento, né, Leia, algumas vezes, mas enfim, aprove ao Senhor que fosse hoje. Glória a Deus, né? Estou muito feliz em ter recebido o convite, né, e poder estar aqui. Me sinto honrada em participar do aniversário do Ministério Feminino, né, da igreja. E confesso assim, meninas, eu fico sempre um pouquinho nervosa, tá? Para ministrar a palavra, ou ministrar o louvor também, porque eu reconheço que é muito temor. Eu tenho temor, né, em estar num lugar com a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus, porque apesar dela ser simples, ela é poderosa e na verdade é uma arma. Se a gente não souber usar da forma errada, porque muitas pessoas têm usado a palavra de Deus da forma errada, né, para os seus desejos, para convencer-se a si mesmo, né, de fazer algumas coisas. Então é necessário ter temor. E é com temor que eu me coloco aqui nessa noite para compartilhar a palavra com vocês. E eu quero me apresentar também. Meu nome é Angélica, eu sou casada com o Fernando Cabral há 29 anos. Juntos nós pastoreamos há mais ou menos 11 anos. Sou mãe da Bruna, uma moça de 28 anos, e do Bernardo, de 19 anos. São bênçãos, né? Os nossos filhos são bênçãos. Apesar de muitos desafios, a maternidade nos leva a um lugar de muitos desafios, né? Mas louvado seja Deus por esse privilégio. E sou psicóloga, obrigada. Sou psicóloga e eu acompanho e cuido de mulheres há mais de 15 anos, né? Liderando, pastoreando, né? E há quase 2 anos, 2 anos, com a psicologia. E eu sou muito feliz com esse chamado de Deus na minha vida de cuidar de mulheres. É uma honra para mim. Amém? Então, fazendo a minha apresentação aqui brevemente, queria que você curvasse a sua cabeça para que pudéssemos nos expor à presença de Deus. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, tem a ver com o que Ele preparou para nós nessa noite. Então, renda o seu coração em adoração, em louvor, exponha o seu coração a Ele, dê liberdade para que Ele venha falar ao seu coração, ministrar aquilo que cada uma de nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui, Senhor, na Tua presença, declarando a minha total dependência do Senhor, o meu temor diante de Ti, Pai, e agradecendo o privilégio de poder compartilhar a Tua palavra com as minhas irmãs, que vivem os mesmos desafios como mulher, ou pelo menos desafios semelhantes, e que o Senhor venha nos ministrar poderosamente nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar, encontre corações sedentos, encontre corações rendidos, corações que desejam mais de Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos Seus anjos guerreiros para guerrear a nosso favor. Dê ordem aos Seus anjos ministradores para terem também liberdade de nos ministrar aqui. Em nome de Jesus, Deus, nós nos rendemos totalmente ao Teu senhorio. Leva cativos nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus. E faz em nós o Teu querer e a Tua vontade. Aquilo que o Senhor preparou para liberar sobre nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo sopre sobre as nossas vidas, sopre a Tua vida em nós, Deus. É o que nós desejamos, é o que nós necessitamos, a Tua vida em nós, em nome de Jesus. Amém? Você que crê, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, exalte a Ele. Aleluia. Glória a Deus, queridas. O tema, né, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? É isso. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Louvado seja Deus por isso, né? Como a irmã ministrou aqui no louvor,
realmente, né, em qualquer circunstância, em qualquer situação, o Senhor tem todo o poder para fazer tudo. Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, amém? E o que significa isso? Posso, vem do verbo poder, o poder de ação, poder de fazer, né? A ação de fazer, conseguir, realizar, né? Vem tudo, são verbos que se conciliam, que tem mais ou menos o mesmo significado. E poder também, além do verbo, né, de ação, de fazer algo, poder também, ele tem outro significado. O poder é o direito de deliberar, agir, mandar. E dependendo do contexto, também tem um significado de autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força, capacidade. Então, poder tem a ver com fazer, em relação ao verbo, né, ação. Mas também tem esse lugar de capacidade, de autoridade. Quem tem autoridade, tem poder, né? Isto é, esse versículo pode significar de uma outra forma. Eu posso, no verbo poder, suportar, fazer todas as coisas no poder, soberania, autoridade, domínio e capacidade de Deus, porque eu dependo dele e é ele quem me fortalece. E esse versículo, pelo tempo, dentro da igreja, tem sido confundido. Por isso eu falei do temor de pregar a palavra. Tem sido confundido por muitos cristãos. As pessoas fazem qualquer coisa, inclusive desobedecer a Deus, e declaram que podem todas as coisas nele, porque ele fortalece. E aí esquece que é nele, que tem a ver com ele, não tem a ver com o que eu posso. Tem a ver com o que eu posso nele. Então não aponta para mim, no que eu posso. Aponta para ele, no que ele pode e no que eu posso nele. Então não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. E se a gente confunde o contexto do versículo, né? E texto fora de contexto é pretexto, né? Para a gente fazer o que quer. Se a gente confunde o versículo, a gente coloca a gente no centro. Eu posso. Eu posso. E não tem a ver com o que eu posso. Então é muito sério esse versículo. Apesar de tão simples, ele é muito profundo. Na versão a mensagem, né, a Bíblia na versão a mensagem, diz assim: posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Eu achei tão linda essa versão. Isso fala de dependência, submissão, rendição a Deus. Por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Isso fala de identidade. Por eu saber quem eu sou, eu posso, nele, por meio dele, tem a ver com ele, eu aponto para ele, porque eu sou dele, porque ele está em mim, eu nele, apontando para ele. E a minha dependência e da minha identidade de quem eu sou nele. E aí eu quero te perguntar nessa noite: quem você é? Que tipo de mulheres estamos procurando ser? Quem eu sou em Deus? Quem eu sou nesse mundo? Quem eu sou no meu contexto? Quem eu sou no meu trabalho? Quem eu sou na minha casa? Quem eu sou? E que tipo de mulher eu procuro ser? Por que essa reflexão? Porque nós vivemos em um mundo onde a identidade se tornou algo subjetivo, relativo, líquido, né, como muitos dizem, que se dilui e se perde com facilidade. A gente perde a essência, a gente esquece quem a gente é. E se a gente esquece quem a gente é, a gente perde de vista de quem nós somos. E aí, as coisas que eu faço já não estão mais, não é mais por meio daquele que eu posso, né?
diz respeito somente a mim. As pessoas são roubadas de sua essência com uma simples propaganda na televisão, que mostra que ela tem que ter alguma coisa que ela não tem. E isso a entristece e a deixa insatisfeita. Né? A televisão tem o poder, inclusive, né? A capacidade, a força de entrar na nossa mente e produzir comportamentos, padrões de pensamentos. E aí você vê lá uma propaganda na televisão que mostra lá uma marca, ou que mostra uma roupa, ou que mostra, né, uma mulher, enfim, num padrão de beleza específico, e você fala: ai, eu não sou igual a ela, eu tinha que ser assim. Ai, porque eu sou feia. Ai, porque eu sou isso. Ai, porque eu sou aquilo. Ai, porque, tá vendo, eu não tenho essa família igual na propaganda da margarina. Ai, eu não tenho esse carro que passa toda hora na propaganda. E aí a gente se compara e a gente se entristece e fica insatisfeita, achando que Deus não olha para mim e que eu não posso nada, que aí é outro extremo, né? Ou as pessoas fazem tudo e qualquer coisa em nome de Deus, ou fica paralisada e não consegue realizar nada, fazer nada, conquistar nada, porque também não conseguem crer naquilo que Deus diz, porque crê naquilo que a TV diz, aquilo que o sistema diz, e a gente se perde de quem a gente é. A comparação, ela é destrutiva, e se a gente se compara demais com outras pessoas, a gente perde a nossa identidade também e deixa de ser quem Deus nos chamou para ser. Nós somos bombardeadas com muitas informações que entram na nossa mente, ditando comportamentos, padrões e expressões. Assim, nos vestimos como dizem que é a moda diz que isso está na moda agora. Às vezes nem combina comigo, não tem nada a ver comigo, nem cabe bem em mim, mas a moda diz, aí eu tenho que andar na moda, aí eu tenho que me encaixar naquele padrão. E isso é terrível. Gera também insatisfação. Repetimos falas impróprias, porque é engraçado, porque está falando na novela lá um jargão, aí daqui a pouco a gente está reproduzindo aquilo também. E assim vamos sendo moldadas pelo sistema que corrompe a nossa verdadeira identidade. Isso mesmo. Nós temos uma identidade verdadeira. Há uma identidade verdadeira para mim e para você. Temos uma essência, temos um padrão pronto e definido. Nossa identidade, essência e padrão está no céu. É o nosso Deus que nos formou, que diz quem somos e o que devemos fazer. Esse é o nosso padrão. Né? Como a irmãzinha aqui do teatro, que no final, né, depois de tantos desencontros, né, das duas, a Bíblia uniu. A Bíblia chamou a atenção. Então, a palavra de Deus é a base para as nossas vidas. A palavra de Deus é o nosso padrão. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós podemos aquilo que a Bíblia diz que podemos. E Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo fala com muita convicção sobre essa identidade, sobre essa apropriação de quem ele é em Deus. E é por essa convicção que ele tinha, que fez com que ele andasse com tanta autoridade e poder, sendo usado por Deus. E as filosofias e ideologias têm invadido a igreja de Cristo, confundindo e roubando a base da nossa fé. Não é, por exemplo, né, um dos poderes na nossa sociedade, poder no sentido de força, de trazer padrões de comportamento, né, e ali formam pessoas dentro da ideologia, é o feminismo, que diz como uma mulher, não é o feminismo que diz, perdão, né? Estou falando do feminismo porque ele é uma ideologia que tem marcado muito esse tempo, a nossa sociedade. E infelizmente também tem invadido a igreja de Cristo, né? As nossas casas, enfim. E não é o feminismo que diz como uma mulher cristã deve ser. Muitas coisas que o feminismo diz é até interessante, faz sentido no sentido de proteger as mulheres, de defender as mulheres, mas
A palavra já faz isso há muito tempo. Não é invenção do feminismo proteger as mulheres. Jesus Cristo veio num tempo onde as mulheres não eram nem contadas, eram desprezadas, não eram nem ouvidas. E Jesus parou tudo, várias vezes, para dar ouvidos e atenção para as mulheres. Defendeu a mulher que ia ser vítima de feminicídio, no caso, né? A mulher chamada adúltera, que ia ser apedrejada. E ele parou tudo e ninguém apedrejou. Ele protegeu a mulher, ele defendeu a mulher. A mulher samaritana, que também ia escondida no poço, né? Ela estava já no fundo do poço, de tristeza, de solidão, de amargura, de falta de identidade, não sabia quem ela era, procurando saciar o vazio do coração dela, em pessoas, em relacionamentos. E Jesus vai até ela, e se revela a ela, e a vida dela é transformada. E quando os discípulos chegam, ficam: o que você está fazendo, conversando com essa mulher samaritana? Não era nem para conversar com uma mulher, quanto mais uma samaritana. E ele: estou nem aí para o padrão que vocês estabeleceram. Eu vim para dar vida. E o que ela precisa é de vida, e eu estou aqui por ela. Então Jesus quebrou os padrões. Jesus veio e se revelou esse amor poderoso que transforma as nossas vidas. Então, o cuidar de mulheres, o proteger mulheres, é a base da Bíblia. É o que Jesus veio fazer. O cristianismo aponta para isso também, né? Para esse cuidado. Então a mulher cristã não precisa ser empoderada. Ela precisa ser apoderada. Tem diferença. Muito tem se falado essa palavra, empoderamento, as mulheres empoderadas, né? Aí, né, há um tempo atrás tinha até o beijinho no ombro, né? Tipo assim, poderosa, né? Eu posso, né? Por falar em eu posso, é sobre isso. As mulheres empoderadas têm essa visão de poder fazer tudo. E qual a diferença entre empoderada e apoderada? Empoderada é o mesmo que ser autônoma, ser poderosa. Que se empoderou, que obteve o poder que procurava, ou se tornou ainda mais poderoso. Né? Aqui, segundo o Google, né, um dicionário que eu achei lá, obteve o poder que procurava, ou se tornou ainda mais poderoso. Ditador. Ditador poderoso. Que passou a ter o domínio da sua própria vida. Mulheres empoderadas e donas das suas próprias vidas. E isso tem sido incutido na nossa mente o tempo todo. Em séries, em novelas, em músicas, né? Seja empoderada, seja dona da sua vida. Faça o que você quiser. Você pode todas as coisas. Aí para aqui, esquece o resto. E tudo bem a gente ser autônoma, por falar em ser autônoma, né? Autonomia é algo importante, porque diz respeito a você tomar responsabilidades. E responsabilidade é bom. A gente ter responsabilidade sobre a nossa vida. Inclusive, Deus nos deu a liberdade para fazermos escolhas. Então, Ele nos deu autonomia. Ele não nos obriga. Ele nos ensina. E Ele nos deu a liberdade de fazer escolhas. E quando eu li no significado, presta atenção. Quando eu li que obteve o poder que procurava, ditador poderoso, eu me lembrei de Satanás. Dentro do contexto do significado do empoderamento, na hora que eu li, eu lembrei de Satanás. Por quê? Porque ele é um ditador. Ele é aquele que oprime, que usa poder, porque Satanás tem poder. Amém? Deus, o nosso Deus, tem todo o poder. Ele é onipotente. Todo o poder está em suas mãos. Ninguém se compara ao nosso Deus. Aleluia. Mas Satanás, ele tem força. Ele tem um certo poder. Inclusive de oprimir e de escravizar as pessoas. E ele é esse ditador. Ele engana com uma falsa liberdade. Você pode. Você consegue. Você pode fazer o que você quiser. Você é dona do seu nariz, você é dona da sua vida, você quer fazer, você faz. Falsa liberdade.
porque isso traz consequências. Só que ele faz a gente esquecer das consequências. Ele quis ser como Deus, quando fala aqui, né? Obteve o poder que procurava. Lúcifer procurou ter poder. Ele procurou ser como Deus. Ele procurou tomar o lugar de Deus. E ele engana as mulheres oferecendo poder para que, como ele, possamos cair no engano, que não precisamos de Deus, ou que podemos ser mais do que Deus, como ele fez com Eva. Pois é, Eva caiu no conto do empoderamento. O fruto que Eva comeu era sinônimo de independência, conhecimento, força, poder. Podemos comparar isso com o empoderamento, com esse fruto que está sendo nos oferecido todo dia. E qual a diferença então do apoderada, né? O que significa apoderada? Apossado, dominado, influído. Podemos dizer possuído. E o que isso tem a ver com a gente? Nós precisamos ser mulheres possuídas pelo poder de Deus. Apossadas do Espírito Santo de Deus. Cheias da presença de Deus. E isso é diferente de empoderamento, porque eu não faço o que eu quero. Apossada do poder de Deus, do Espírito de Deus, eu me movo por Ele, eu faço o que Ele me conduz. É totalmente diferente. Empoderada é a mulher que anda na própria força e poder do braço. Inclusive esse é o símbolo do feminismo, né? Aquela mulherzinha com lencinho vermelhinho, né? De bolinha, com o bracinho assim. Eu posso. É o símbolo do feminismo. Eu posso. Apoderada é a mulher que anda no poder e na força de Deus. Esse é o símbolo do cristianismo. Recebemos, somos cheias do Espírito do Cristo. E sim, podemos todas as coisas nele. Porque é Ele quem me fortalece, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me conduz. Uma mulher empoderada não quer se submeter a ninguém. E sem perceber, ela não se submete nem a Deus. Ela diz, eu faço o que eu quero. Deus sabe que eu preciso disso. Ele sabe que eu preciso disso. Então eu vou pecar porque Ele sabe que eu não consigo ficar sem isso. Eu não consigo resistir a isso. Ai, Deus sabe que é a minha fraqueza. E Ele vai me entender. Uma mulher empoderada, ela quer que Deus aceite o pecado dela. Ela quer que Deus a aceite. Não do jeito que ela estava quando ela conheceu Jesus. Ela quer que Ele se submeta aos desejos dela. Uma mulher apoderada por Deus se submete, se rende, confia. Ela diz, seja feita a sua vontade, Pai, e não a minha. Uma mulher empoderada diz, meu corpo, minhas regras. Uma mulher apoderada por Deus diz, meu corpo, minha alma, meu espírito pertencem a Deus. Tudo em mim é teu, Pai, me usa para a tua glória. E as casadas, que isso o que eu vou falar é um absurdo para aquelas empoderadas, né? As casadas dizem o que a Bíblia diz, o meu corpo é do meu marido. E às vezes eu sei que isso é difícil e casamentos precisam ser restaurados, né? Nesse sentido também, porque isso é um assunto polêmico, né? Mas é o que a Bíblia diz, que o meu corpo pertence ao meu marido. E o empoderamento diz, você que manda no seu corpo. Aí a Bíblia diz, o seu corpo é do seu marido. Que crise, né? Enfim, ou a gente confia em tudo na Bíblia, ou a gente rasga algumas páginas e finge que está tudo bem, né? Mas não vamos fazer isso. Muitas mulheres cristãs empoderadas usam o corpo como moeda de troca. Usam de sedução ou fazem greve de sexo para conseguirem o que querem. Isso é manipulação. Isso é feitiçaria, segundo a palavra. Então hoje a gente entende o que a Bíblia diz. Se enche do poder de Deus e ora buscando em Deus aquilo que a gente precisa ser curado e tratado.
Amém? Inclusive nos nossos casamentos, tratar o que precisa ser tratado para melhorar o que está ruim. É possível melhorar o que está ruim. Amém, queridas? E então a gente precisa buscar a Deus para isso ser mudado. Ou senão a gente vai ficar realmente vivendo uma vida medíocre. E isso não é o que Deus quer. Deus pode restaurar todas as coisas. Então, se existe um problema no seu casamento, busque ajuda, coloque seu joelho no chão, vai fazer um propósito com Deus, mas deixa Deus restaurar. Mas não fica presa na manipulação, porque algumas fazem para ter alguma coisa, ou não fazem, por pirraça também, para ter alguma coisa. E isso não é bíblico. E isso é perigoso. Amém? Precisamos estar atentas a isso. Então, uma mulher apoderada por Deus não manipula, ela ora e confia que Deus vai realizar aquilo que ela não pode fazer. O empoderamento diz: você pode ser quem você quiser ou fazer o que você quiser. Para aquelas que creem, não somos o que o mundo diz que podemos ser. Somos o que a Bíblia diz que somos. Em tempos de tantas informações e conhecimentos, precisamos voltar à origem e buscar conhecer mais a Deus. Conhecendo a Deus, saberemos quem somos e precisamos de buscar alguns pontos para sermos quem Deus nos chama a ser, como mulheres. E eu vou compartilhar com vocês 4 pontos. Primeiro ponto, precisamos temer ao Senhor. Repete comigo, eu preciso temer ao Senhor. Isso fala de reverência, respeito, obediência e amor. Porque se nós dissemos que amamos ao Senhor, não tem como amar ao Senhor e não temê-lo, e não respeitá-lo, e não obedecê-lo. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos ou as insensatas desprezam a sabedoria e a instrução. Muitas mulheres não querem aprender, não querem se expor à palavra, não querem buscar conhecer ao Senhor e buscar a sabedoria do Senhor, porque aqui é o temor de conhecê-lo. É necessário buscar conhecê-lo para ter sabedoria. Não é um conhecimento que o mundo oferece, é o conhecimento do santo, é conhecer Jesus, é conhecer o nosso Senhor e Salvador. E muitas mulheres, às vezes, querem permanecer na insensatez, porque aí ela não conhece ao Senhor e aí ela faz o que ela quer. Salmos 112, versículo 1. Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, para o ser humano. Em outra versão, ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criadas. Se temer e obedecer é a essência do ser humano e fomos criadas para isso, a falta de temor corresponde à insensatez. Insensatez, tolice. Em outras palavras, fala mais claramente, é burrice. Insensatez é burrice. Não conhecer ao Senhor nos leva a um lugar distante de Deus, que vai nos levar a um fundo de poço também, e a consequências drásticas. E não é isso que Deus quer. Mas como eu disse, Ele nos dá a liberdade de escolha. Ele não é um ditador, Ele é um Senhor bom. E quando eu falo que Ele é nosso Senhor, e nós gostamos de declarar que Ele é nosso Senhor, eu quero te lembrar que quando Ele é nosso Senhor, quer dizer que Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Eu tenho um dono.
eu sou dele. E aí, antigamente, né, quando tinha a questão da escravidão, quando alguém desobedecia lá ao Senhor, era chicoteado, tinha consequências, né? Mas o nosso Senhor não é esse que nos chicoteia, apesar de muita gente ver Deus assim. Mas Deus não é esse que chicoteia. Ele nos dá a liberdade de escolha. Ele tem planos perfeitos para mim e para você, mas Ele não nos amarra nos planos dEle. Ele nos dá a liberdade de ir e fazer as nossas escolhas. Provérbios 31, versículo 30, diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Não adianta a gente ficar presa aos padrões. Não tem problema se cuidar, não tem problema a gente gostar, né, de se arrumar, de ficar cheirosa, de ficar linda. Mas a nossa beleza não é essa beleza é passageira. O bonito de ser elogiado não é, nossa, você está linda e tudo bem. A questão é, qual beleza a gente está demonstrando? Não adianta a gente estar linda por fora, como sepulcro caiado, e por dentro está podre. Não é isso que Deus espera da gente. A mulher que teme ao Senhor será elogiada. O verdadeiro elogio vem de ter um espírito dócil, obediente e tranquilo, como diz 1 Pedro 3. A nossa beleza não está nas joias, não está no trançado do cabelo, não está no vestido bonito. Isso é o de menos, é o que menos importa. Que é o que a gente viu ali no teatro, né? Nas confusões ali delas, né? Não era o salto dourado, não era a beleza, não era o perfume importado. A beleza está no coração, no espírito obediente e temente ao Senhor. Segundo ponto, precisamos ser quem Deus nos chamou a ser. Repete comigo, eu preciso ser quem Deus me chamou para ser. Jeremias 1,5 diz: antes de formá-la no ventre, eu a escolhi. Essa promessa é para Jeremias, mas é para mim e para você também. Antes de Deus nos formar no ventre da nossa mãe, nós estávamos nele. Nós estávamos não só com ele, nós estávamos nele. E ele nos soprou essa terra para cumprir um propósito. E aí Jeremias, com medo, é natural. Não, Senhor, eu não posso, eu não tenho condição, eu sou muito novo, né? E às vezes Deus também tem um chamado para nós. Ai Deus, eu não posso, eu não consigo, eu isso, eu aquilo. A gente coloca uma lista de improbabilidades. Mas Deus fala com Jeremias e fala com a gente também. Não tenha medo, não tenha medo. Seja quem eu te chamei para ser. Faça o que eu te chamei a fazer. E o Senhor promete que vai proteger. Nós precisamos confiar. Amém? Salmo 139, aí eu vou pular aqui poucos versículos. Senhor, tu me sondas e me conheces. É sobre isso. O Senhor te conhece. E não te conhece hoje. Hoje Ele também conhece. Ele conhece as suas fragilidades, os seus medos, as suas dificuldades. Ele conhece a sua história, os seus traumas, as suas dores, as suas feridas. Ele conhece. Mas como Ele te conhece lá, quando você estava nele, lá na eternidade, na glória, e Ele lá escreveu um livro para você, Ele te deu toda a capacidade para você ser quem Ele te chamou para ser aqui. E Ele transforma as suas feridas, Ele cura e transforma suas feridas em ferramentas para manifestar a glória dEle. Então não se apegue às suas dores, não se apegue às suas dificuldades, não se apegue às suas limitações. Creia naquele que te chamou. Aquele que te chamou é fiel para concluir aquilo que Ele mandou você fazer. Ele te envia, Ele te respalda. Ele vai com você, inclusive. É tempo de crer e confiar, amadas. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Você tem certeza que a obra de Deus na sua vida é maravilhosa? Você tem certeza que Ele te formou no ventre da sua mãe e te olhou de forma admirável?
Ele contemplou a sua formação e sonhou com você. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. É sobre isso. O Senhor planejou coisas lindas para a sua vida. Você tem vivido o que Deus escreveu para você? Os seus planos estão alinhados com os planos dele para você? Você tem sido quem Deus te chamou para ser? Pedro 1, versículo 15 diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pois está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Isso diz respeito a ser quem Deus nos chamou a ser. Ele aqui está claro. Ele nos chamou à santificação. Ele nos chamou a sermos santas como Ele é santo. E nós só vamos conseguir viver isso, né, em toda a nossa maneira de viver, se a gente buscá-lo de todo o coração, com todo entendimento, com toda a nossa força. Isso fala de convicção. Precisamos saber quem somos em Deus e para que Ele nos chamou. Se a gente não tiver essa convicção, a gente vai ficar igual Salomão lá, como folhas ao vento. E Salomão começou com muita convicção a história dele, mas depois se perdeu no meio de muitas informações, inclusive, que é sobre isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Tantos conhecimentos Salomão teve, se envolveu com tantas pessoas, com tantas religiões, que ele se perdeu do propósito. Começou lindamente, depois ele se perdeu de quem ele era em Deus. E aí, quando chegou lá no fim da vida, ele falou: o que eu fiz da minha vida? Eu não fiz o que Deus me chamou para fazer. Eu acabei fazendo um monte de besteira no meio do caminho. Tudo é vaidade. Fiquei preocupado com tantas vaidades, que a gente não venha cair no mesmo erro de Salomão. Que a gente possa permanecer fixas no propósito e no chamado de Deus para a nossa vida. E se te pergunto, você sabe quem você é em Deus? Se você não sabe, busque saber. Busque ser a mulher que Deus te gerou e escreveu para que você fosse. Seja a mulher que Deus te chamou a ser. Terceiro ponto, precisamos ser revestidas de força. Repete comigo: eu preciso me revestir de força. Amém. Provérbios 31, versículo 25. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Está aqui falando da abençoada, da mulher virtuosa. Ela se revestia de força. A beleza dela, que ela era elogiada, não era porque ela era uma mulher bonita, era porque ela temia o Senhor. Ela confiava no Senhor, ela buscava ao Senhor, ela honrava ao Senhor. Qual o significado de dignidade? Qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. Muitas mulheres cristãs estão perdendo a dignidade porque estão confundindo o valor que Deus deu com os valores do mundo. Estão buscando sua força nas filosofias e ideologias do mundo, na força do braço, na força intelectual, esquecendo da força espiritual. Deus não liga se a gente gosta de estudar, se a gente vai ter conhecimento, se você vai ter sucesso no seu trabalho. Deus, pelo contrário, Ele quer te abençoar nisso, para que você seja canal dele aonde você for. A questão é que a gente acaba negociando a nossa fé, negociando os valores e princípios de Deus por dinheiro, por diploma, por conhecimento. A gente troca, facilmente a gente troca. E é uma das armas que Satanás seduz as pessoas. Ele seduz com conhecimento, ele seduz com poder, inclusive, né? Então a gente precisa estar atentas a isso. A palavra diz que quando eu sou fraca, eu sou forte, e que a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu preciso entender isso, que não é vergonha reconhecer as fragilidades e a fraqueza.
Então, quando eu reconheço as minhas fraquezas diante de Deus, eu me submeto ao seu poder e amor, e eu sou revigorada. Quando eu reconheço diante de Deus as minhas dificuldades, as minhas limitações, Ele me cura, Ele me restaura, Ele me liberta, Ele me revigora, me renova, me fortalece. E aí eu sou restaurada para ser quem Deus me chamou para ser. E fazer o que Ele me chamou a fazer. Queridas, é muito difícil viver um cristianismo reto, verdadeiro. Mas a palavra diz que no momento que eu entrego a minha vida para Jesus, e eu faço, e reconheço Ele como meu único e suficiente Senhor e Salvador. É bom ter um Salvador, né? Ele me salvou, como é bom. Agora, ter um Senhor diz respeito a esse lugar de submissão e obediência. Eu não faço mais minha vontade. Eu não me submeto aos meus desejos. E a gente tem muitos, né? É um turbilhão de desejos e vontades que ficam aqui perturbando a cabeça da gente. Não me importa mais o que eu quero fazer, importa o que meu Deus quer que eu faça. Afinal, o cristianismo é morrer para si mesma e viver para Cristo. Porque nele eu existo, me movo e vivo. Atos 17, versículo 28 diz isso. Essência do cristianismo. Nele eu vivo, eu existo, eu me movo. Morri para mim mesma. Vivo para que Ele seja visto em mim. Vivo para que Ele seja exaltado na minha vida. E quarto e último ponto. Precisamos ser cheias do poder do Espírito. Você pode declarar isso? Eu preciso ser cheia do poder do Espírito. Aleluia. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis de vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. A palavra nos chama a nos revestir do Espírito de Deus. A se encher da presença dEle. Romanos 13,14, ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Paulo está nos orientando justamente por quê? Porque ele sabe a luta que é. A gente vai ter sim muitos desejos e vontades, mas se eu me revisto de Cristo, se eu me revisto e me encho do Espírito de Deus, e me exponho a Ele, Ele vai me encher e Ele vai me ajudar, e eu vou conseguir vencer a mim mesma. Sabe, o nosso maior inimigo não é nem Satanás, somos nós mesmos. Nós nos atrapalhamos, nós nos sabotamos. E Efésios diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então a palavra tem um monte de versículo que chama a gente a nos revestir de Cristo, a nos revestir da armadura, nos revestir do Espírito. É tantos versículos que falam sobre isso, que mostram uma grande necessidade que temos de buscar nos encher do Espírito. Uma mulher apoderada por Deus é revestida do Espírito de Deus. Ela é uma nova mulher, moldada e movida por Ele. Precisamos crer e viver a novidade de vida que Jesus nos deu. E essa novidade de vida não é só quando a gente aceita Jesus, né, naquele primeiro momento de conversão. Não, novidade de vida é todo dia. Jesus tem novidade de vida para mim e para você a cada dia, a cada manhã, quando se renova ali as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, também se renova uma grande e nova oportunidade de viver novidade de vida. E isso diz respeito a, se eu reconheço que eu tenho falhado com Deus, que eu tenho desobedecido a Deus, que eu tenho sido independente, que eu tenho realmente estou sendo movida por esse pensamento de que eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, né? Reconheci isso, mas entendo que isso não está legal, isso realmente está trazendo consequências para a minha vida. Se eu tenho um Senhor, eu tenho satisfação a dar a alguém sim, eu tenho que me submeter a alguém sim.
Se eu percebo que eu não tenho feito isso, eu preciso me render diante do Senhor e buscar a ajuda dEle, o perdão dEle. E nós vemos na Bíblia muitas mulheres que são exemplos para nós, como mulheres apoderadas, né? Raabe, Esther, Sara, Débora, Maria Madalena, Maria de José, né? Mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista. Todas essas mulheres foram poderosas no seu tempo, não empoderadas, mas poderosas em Deus. Não fizeram o que queriam, mas o que o Senhor Deus pediu que elas fizessem. Isabel estava ali, coitada. Falou, como que eu vou ficar grávida, gente? Tem condição. Sara também, né? Tem possibilidade de eu ficar grávida? Já idosa? Não tem como. Até riu, Sara riu, pensa. Sem condição, Deus, não sei como que você vai fazer isso. Às vezes a gente faz isso também, né? Mas uma mulher apoderada se submete. Tá bom, não estou entendendo nada, mas faz lá, Senhor. Como que uma virgem ficou grávida? Envolvida pelo poder de Deus. Impossível aos olhos dos homens, mas nada disso é impossível ao nosso Deus. Mulheres submissas e obedientes a Deus e assim cheias de autoridade e poder, todas improváveis, todas tinham suas dificuldades e limitações. Esther teve medo de ir diante do rei, porque tinha um decreto que ela podia morrer, mas ela foi apoderada por Deus, tomou a responsabilidade que ela tinha e fez o que ela tinha que fazer diante de Deus, cumpriu o propósito. Débora também, diante dos olhos humanos, como que uma mulher ia vencer um exército inimigo? Mas ela foi porque Deus falou que era para ela ir. Ela cumpriu um propósito. Todas elas, gente, tinham medo, insegurança, dificuldade, fraqueza, que nem cada uma de nós aqui. Elas não são diferentes da gente. A diferença é que elas se deixaram ser usadas por Deus, obedeceram ao Senhor. Todas temeram ao Senhor, confiaram na força dEle, foram usadas por Deus para cumprir um propósito. E aí eu pergunto, qual a diferença delas para nós? O que elas tinham que nós não temos? Elas enfrentaram dificuldades, elas também enfrentaram palavras contrárias, inclusive decretos, inimigos. Tem muitas palavras contrárias sobre a sua vida? Essas mulheres também viviam isso. Mas venceram. O que nós temos que elas não tinham? Eu te pergunto, o que nós temos hoje que essas mulheres não tinham? Nós somos cheias do Espírito de Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós. Quando entregamos nossa vida a Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador e cremos nele, recebemos o seu Espírito em nós. Essas mulheres, né, a gente entende que o Espírito no Antigo Testamento estava sobre os sacerdotes, o rei, profetas, né? Agora, no Novo Testamento, a gente vê o Espírito Santo vindo sobre nós, né, sobre eles, e aí sobra para nós, né? A partir ali de quando Jesus ressuscita e o Espírito Santo vem e é derramado sobre toda a carne. Então elas não tinham o Espírito Santo. Nós temos. Isso quer dizer que nós temos ainda um poder diferenciado. Nós somos apoderadas por Ele, apossadas dEle, possuídas dEle. Mas Ele só vai nos dominar e nos usar se permitirmos. Ele não vai te forçar. Você precisa querer, você precisa confiar. Se você não quiser, Ele não vai te obrigar a cumprir o propósito que Ele escreveu para você. Você precisa permitir. Será que você tem permitido Deus usar a sua vida, Deus se mover na sua vida? Será que você tem permitido Ele realmente dominar a sua vida totalmente? Será que você entregou o trono do seu coração totalmente ao senhorio de Cristo Jesus? Ou você tem, na força do seu braço puxado aí, está fazendo um cabo de guerra com Jesus, né? Você entrega a corda para Jesus da sua vida, mas você fica do outro lado ali puxando. E aí, Jesus, espera aí só um pouquinho, deixa eu só fazer isso aqui. Deixa eu te falar, Jesus não fica puxando a corda.
Ele não fica puxando a corda. Você entregou sua vida para Ele, você deu a corda para Ele, Ele está lá segurando a corda, e você está aqui. No momento que você começa a fazer força, a puxar a corda, Ele vai falar, tá bom, minha filha, vai. Você é livre. Ele não entra em queda de braço com a gente. Ele é Senhor soberano, está sentado num trono de glória e majestade, reinando sobre tudo e sobre todos. Ele quer conduzir a nossa vida, mas você precisa soltar a corda, deixar Ele, com laços de amor, como diz a palavra, te envolver com cordas de amor e deixar Ele te conduzir, porque o amor dele é leal e dura para sempre. Então, para concluir, Filipenses 4, voltando aqui a Filipenses 4, 11, 13. Pois aprendi, cortando aqui um pedaço, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso não tem a ver, como eu disse no início, com o que eu quero fazer. Aqui Paulo está falando que ele aprendeu o segredo. Você quer aprender um segredo? Quer aprender um segredo? O segredo de viver contente, contentamento, satisfação em qualquer situação, qualquer circunstância. Não importa, como diz a profeta Cassiane, tá chorando, louve, precisando, louve, não importa, louve. É sobre isso. É sobre isso. Tá difícil, louve. Tá doendo, louve. Seu louvor invade o céu. E aí, quando a gente louva, quando a gente se submete em adoração, quando a gente se rende em confiança ao Senhor, não estou entendendo nada, Senhor, eu sei que está doendo, eu estou sofrendo, mas eis-me aqui, vou permanecer com os olhos fixos no autor e consumador da minha fé. Não tiro os olhos do Senhor, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou superar essa situação, porque o Senhor me fortalece. Eu confio na força do seu poder. E no Senhor, eu vencerei todas essas batalhas que eu tenho vivido. É sobre isso que o versículo diz. E não sobre satisfazer as vontades. Uma mulher apoderada por Deus aprendeu a confiar. Aprendeu a se submeter e a estar alegre e satisfeita no Senhor, independente das circunstâncias. Não é na força do braço dela, é no poder de Deus. Não é em suas capacidades, é na soberania de Deus. Não é pelas suas próprias vontades, mas buscando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é por manipulação, mas movida pelo Espírito de Deus. Você pode fechar os seus olhos? O quão cheia do Espírito de Deus você está? Quando reconhecer o Espírito Santo e o convidar para agir livremente em você, Ele fará. Você verá a manifestação do seu poder. Você desfrutará da manifestação do poder de Deus. Você experimentará o agir e o mover de Deus sobre a sua vida. Ele quer que compreendamos a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Aquelas que creem. Ele quer que conheçamos esse poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Esse é o poder que está sobre a minha vida e a sua vida. Convide o Senhor a abrir os olhos do seu coração.
Peça ao Senhor que abra os olhos do seu entendimento. Peça ao Senhor que se revele a você. Peça ao Senhor para que possa vir sobre você o poder dele, que ele possa derramar mais da presença dele sobre você e que ele possa ter liberdade para agir na sua vida e através da sua vida. Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de mulher você quer ser? Quer continuar andando na força do seu braço? Ou quer se submeter ao poder e soberania de Deus? Você quer ser uma mulher empoderada, que impõe as suas regras, que usa de sedução, que usa de força, de manipulação, que faz o que quer, independente? Ou você quer ser uma mulher apoderada do poder de Deus? No Senhor, somente no Senhor, você pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui rendidas ao Teu senhorio, à Tua soberania, Deus. Nos rendemos ao Teu poder, nos submetemos à Tua vontade. Revela, Senhor, aonde temos falhado. Quão difícil é viver nesse mundo tenebroso que nos seduz de tantas formas e tenta nos corromper dos Teus princípios, Pai. Como é difícil lutar contra a nossa carne, como é difícil dizer não para as nossas vontades e desejos. A verdade é essa, Senhor, é muito difícil. É tão mais fácil buscar fazer aquilo que queremos. Mas nós não queremos Te desobedecer, Senhor. Nós não queremos ser infiéis, independentes. Nós queremos viver a Sua vontade boa, perfeita e agradável. Nós queremos Te obedecer e Te agradar. Nós queremos Te adorar, não só com palavras ou canções. Nós queremos Te adorar com um viver na Tua presença. Nós queremos Te adorar com um sacrifício de muitas vezes dizer não para nós e obedecer ao Senhor. Queremos Te agradar e Te adorar com as nossas escolhas no nosso dia a dia. Não queremos negociar a nossa fé, não queremos Te entristecer, como diz a palavra, Senhor, não queremos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Nós queremos Te alegrar, Senhor. Nós queremos gerar um sorriso no Seu rosto. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e tenha prazer em nós. Por isso, Deus, toma cada uma das minhas irmãs aqui e a mim também. Manifesta o Teu poder sobre nós. Nos revista de força e dignidade. Nos enche do Teu Espírito Santo. Nos ajude a ser quem o Senhor nos chamou para ser. E nos ajuda a temer ao Senhor e ter reverência, respeito com a Tua palavra e com Teus princípios, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Cura as feridas. Cura para que possamos quebrar as limitações, vencer as limitações. Liberta-nos daquilo que nos prende, Senhor, no passado, nos sentimentos, nas emoções. E nos restaura, Senhor. Nos restaura, nos liberta, nos cura. Para que possamos andar firmes, com passos firmes, como quem tem convicção do chamado, do propósito e da identidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Deus. Que cada uma de nós aqui nessa noite possamos ser revigoradas, renovadas e fortalecidas na força do Seu poder, para que possamos andar
de cabeça erguida, manifestando a sua glória, o seu reino, o seu poder nessa terra. E que todos possam ver que pertencemos a Ti, Senhor. Que todos possam ver a Sua presença em nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Amados, vocês entenderam essa palavra? Aleluia. Essa palavra fala forte nos nossos corações no dia de hoje. Obrigado, pastora Angélica, por ter aceitado esse convite, esse desafio, né? Todos os dias é um desafio. E que o Senhor possa transbordar cada vez mais na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, por onde você passar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.